Oi, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam muito bem e que vocês também estejam bem animados para aprender com a aula de hoje, que é Língua Portuguesa número 85 e eu sou a Prof. Jaque. Na aula de hoje nós vamos falar sobre algo muito legal, eu gosto muito, que é sobre a descrição da capa de livros. Você já imaginou quando nós pegamos um livro, quando a gente olha para aquela capa, o que ele está nos mostrando? O que ele está nos dizendo? O que será que a autora pensou para isso? Ou então, quando a gente olha a contracapa do livro, né, a parte de trás da capa, a gente olha assim, nossa, mas o que ela está contando? O que aquele livro está nos dizendo? Aquele livro nos fala alguma coisa. Então, a descrição de uma capa de livro, de um livro, é muito importante. E na aula de hoje a gente vai descobrir quais são os elementos que a gente tem nessa capa, o que quer dizer essa capa do livro. Então vamos descobrir? Nessa aula, então, fique bem animado para isso. Para agora, você não vai precisar de nenhum material. Para depois, você vai usar o seu caderno, lápis de escrever, a borracha, o lápis de cor para registrar tudo aquilo que a gente está aprendendo agora. Combinado? Então, olha só. Hoje nós vamos aprender sobre as capas de livros. O que quer dizer, não é? Qual é o seu livro preferido? Então, antes da gente começar, pense aí. Qual é o seu livro preferido? Você já sabe dizer quem escreveu? Quem ilustrou, ou seja, quem pensou naqueles desenhos que tem lá? E quem será que publicou? Também é importante. Então, vamos descobrir? A Aline, que é essa moça que ela trouxe então para os amigos um livro sobre uma amizade diferente. Você acha possível ter uma grande amizade com alguém muito diferente? Vamos ver a leitura da capa do livro trazido por ela. Olha só, leia o nome da capa do livro. Qual é o nome? Leia aí. O nome é Amigos, né? Como que eu sei que o título tem mais coisas escritas? Mas como que eu sei que o nome do meu livro se chama Amigos? Porque é o que está em destaque, é o que está com a letra maior. Então, por isso que eu sei que é Amigos, eu sei que é ali que está o título. Agora, quem será que mais chamou a sua atenção nos dois amigos que aparecem nessa capa? Então, quando a gente vê amigos e olha essa capa, já tem duas pessoas ali. Então, a gente já deduz que elas foram amigos. E o que você consegue perceber olhando nessa imagem? E por quê? Então, é uma resposta pessoal sua, porque é o que você está pensando sobre o livro. Olha só, amigos. Silvana Rando, ela é a autora. Então, ela é quem escreveu o livro. Foi ela que pensou, então, em cada escrita, que pensou na história, pensou nos detalhes, pensou na capa e tudo mais, pensou no nome da história. E como não tem um outro nome aqui, provavelmente é ela que fez os desenhos também. Então vamos imaginar que ela é ilustradora também, ela que pensou no desenho e tudo mais. Nós temos então o título do livro. Título é o nome do livro. Como que aquele livro se chama? Se eu falasse assim, eu gostei daquele livro A Verde. Tá, mas que livro verde? Então precisa ter um nome. E aí a editora é quem publica o livro. Então é assim, o escritor ele vai lá e vai escrever a história do livro. Então ele vai contar, vai dar o título, talvez ele vai desenhar ou vai pedir para outra pessoa desenhar. E aí ele vai lá numa editora e ela vai lá e vai formatar aquele livro, vai fazer a impressão do livro e vai vender o livro para aquele escritor. E aí é a editora, por isso que é tão importante. Então sempre num livro a gente vai encontrar o título, a autora e a editora. E muitas vezes também pode aparecer aqui até outros elementos. A Prof trouxe aqui essa história, que é a história que a Prof mais gosta de contar para os alunos da Prof. E nessa história tem várias escritas aqui, que mais para o final dessa aula eu vou dizer o que significa. E aqui a gente só tem o título, a autora
e a editora. Esses três são os principais elementos para uma capa do livro. Já no livro que a prof trouxe aqui, tem outras escritas, quer dizer que também tem outros elementos, mas que não é obrigatórios, não é sempre que a gente vai encontrar. Ficou curioso? Depois você vai descobrir. Então, olha só, vamos pensar um pouco mais sobre essa capa de livro que a gente viu aqui. Em qual quadro está o nome da autora do livro? Então, leia essas duas possibilidades de resposta. Leia aí na sua casa. Vamos ver o que estava escrito? A-M-I-Mi. G-O-S, gos. Amigos. S-I, si. Com L fica sil. V-A, vá. N-A, na. Silvana. Então, quem é a autora? É Amigos o nome ou a Silvana? Se você disse que é a Silvana, você acertou. É ela. Vamos conhecer um trecho, então, dessa história sobre os amigos. Vamos ver, é só um pedacinho, é só para dar um gostinho, porque se um dia você vê numa biblioteca que você frequenta, que você conhece, quem sabe você vai querer conhecer, não é? Olha só, amigos. Amigos tornam tudo mais divertido e gostam de comemorar. Rir com um amigo é sempre a melhor coisa, mas às vezes é preciso chorar. Amigos se encontram em dias de sol e também em dias de chuva. Amigos descobrem coisas e inventam. Amigos brigam e depois esquecem. Amigos que passam por nossa vida deixam um pouco deles com a gente. E aí, o que você gostou o que você achou do trecho dessa história? Você gostou de ouvir? Ficou curioso para descobrir mais um pouco? Você ficou com vontade de conhecer mais? Na sua opinião, é possível haver amizades com alguém muito diferente? Sim, é possível, né? Basta um respeitar a vontade do outro e assim um vai completar, né? Assim como também é possível ter amizades onde todo mundo é bem igual, né? Também pode acontecer. Tudo é questão de respeito, de você querer e assim por diante. Agora, vamos analisar uma outra capa de livro? Olha só essa capa. Na sua opinião, olhando para a capa desse livro, sobre o que ele é? Qual é o assunto desse livro? Nós temos aqui então um animal, ele está fazendo alguma coisa. Que título você daria para ele? Vamos descobrir o que é então? O Edu, que é esse menino, ele trouxe para o Ulisses um livro da história sobre a maior ave brasileira do Brasil, a ema. O título do livro é A Ema Gulosa. O que será que essa ema faz para ser chamada de gulosa? E aí, foi esse título que você deu? Ou não? O que você pensou? E aí a história então fala sobre a ema gulosa. Vamos acompanhar a leitura da capa do livro de Edu. O que será que a gente vê? Notem que nessa capa, lembra que a prof falou? Tem mais elementos do que na outra, né? Então, sempre não é uma regra só que tenha um ou que tenha outra. Nessa capa, a gente tem o autor, que é o Orlando de Miranda. Nós temos a ilustradora. Então, agora já apareceu o nome de quem fez os desenhos, que é a Cecília Iwashita. O título, A Ema Gulosa, viram só como o título está sempre em destaque? E a editora, então, que está aqui embaixo. Então, esses são os elementos principais. E aí nós temos aqui, então, a coleção, né, A Hora da Fantasia. Está dizendo que é a primeira edição, quer dizer que é a primeira vez que foi feito aquele livro. Vocês sabiam que muitos livros, com o passar do ano, do tempo e tudo mais, as editoras vão fazendo novas edições. Então, quando você olha lá, é a terceira edição, quer dizer que já é a terceira vez que aquela editora está imprimindo aqueles livros, né? E muitas vezes eles dão uma modernizada nos desenhos, na escrita, né? Se o livro ele é muito antigo, né? Então eles dão uma arrumada, eles não mexem na história, isso eles não mexem. Mas nos desenhos eles podem dar, então, uma modernizada nesse sentido, certo? Então, vamos ver, vamos analisar.
Você sabe o que significa então ilustrador? O ilustrador é quem faz os desenhos do livro. Então, quando a gente pega um livro e vê os desenhos, se ele tiver, então aquela pessoa foi lá e pensou, né, em cada detalhe. E o ilustrador, ele tem que ter assim, um pensamento sobre o que o autor quis dizer. Né? O desenho. Então, aqui quem fez a ilustração, depois eu vou contar. O elefante. Por que o elefante é desse jeito? Por que ele tem a bochecha desse jeito? Né? O olhar que os personagens têm. Tudo isso o ilustrador pensa. Então, olha só. Aqui a prof abriu numa página aleatória, né? Os flamingos aqui. Nós temos o jacaré aqui, que na história vai mostrando. Muitas vezes os ilustradores, na parte da ilustração, deixa sempre um detalhezinho, alguma coisa que ele quer que o leitor perceba. Olha só como é interessante. Ainda mais quando você pensa e pega uma história onde não tem escrita, tem só o desenho. Então o papel do ilustrador e autor, ele já está dizendo assim, nossa, olha só o que você vai descobrir com aquela história. Então por isso que um livro ele é tão fantástico, porque muitas coisas a gente consegue descobrir olhando cada detalhe, de cada maneira. Muito bem, então agora vamos pensar um pouco sobre essa capa de livro. Vamos ver se você estava prestando atenção. Em qual quadro está o nome da autora do livro? Leia aqui. Tá? Leia aqui o nome, né, do autor, se é autora, se é autor do livro. Nós temos Orlando, Cecília, a Emma Gulosa e Moderna. Quem é então essa autora ou autor? Se você disse que é o Orlando, você acertou, é o autor, o escritor do livro. E agora, em qual quadro está o nome da ilustradora do livro? Quem ilustrou, né? Quem pensou nos desenhos, que escreveu, que fez o desenho de cada forma. Se você disse que é a Cecília, você acertou. E em qual quadro está o título do livro? Então nós temos Orlando, Cecília, a Emma Gulosa, Moderna, e aí? Se você disse que é a Emma, você acertou. E em qual quadro está o nome da editora do livro, ou seja, quem publicou? E aí só podia ser quem? A Moderna, né? Foi ela então que editou, que publicou então esse livro. Observe agora o desenho da capa. O que você acha que a Emma está comendo? Ela está comendo o próprio livro, né? E por isso que estão dizendo que ela é gulosa, né? Porque ela, além da grama, né, que ela está comendo, né, ela está dizendo que ela está comendo o livro, de tão gulosa que ela é. Releia o título. Qual quadro abaixo representa o significado da palavra gulosa? Quando a gente fala gulosa, o que quer dizer? Brincalhona, comilona, sabida, divertida ou engraçada? Se você disse comilona, você acertou. Você tem curiosidade de saber essa história? Por que será que a Emma foi chamada de gulosa? Vamos fazer a leitura de um trecho do livro para saber um pouquinho mais. Olha só. Tinha também a Emma, mas essa era um problema, porque era muito gulosa e comia tudo que aparecia pela frente. E aí? O que a Emma está fazendo ali? Ela está dançando ou ela está comendo? Está comendo, né? Então, notem que ela já está comendo todas as coisas. Vamos ler então? Agora a prof vai contar então o que quer dizer. É a síntese do livro, quer dizer, um resumo, para deixar você um pouquinho mais curioso. Olha só, os bichos viviam em paz na floresta, mas tinham um problema. A Emma, ela comia tudo que via pela frente, vivia roubando a comida dos bichos. E no aniversário do tamanduá, a festa acabou, porque ela devorou sozinho bolo de formiga. E aí, acabou com a festa, né? Os bichos fizeram uma reunião, então, para resolver o problema. A Emma se defendeu, dizendo que tinha muita fome, que não resistia ao ver comida, e engoliu de uma só vez o pudim que a onça trouxe para a reunião.
Todos correram atrás da ema, que fugiu voando. Voou, voou e não tentou comer. Não tendo o que comer, comeu as nuvens e já preparava para comer então as estrelas. Nessa escapada, a ema perdeu parte das asas e não pôde mais voar. E é por isso que ela vive correndo pelos campos. E quando está com fome, come até pedrinhas, achando que são estrelas. Então, as autoras, elas escreveram então um resumo sobre a história da ema gulosa, certo? Agora, é com você. Pega um livro que você gosta e tente encontrar o título, o autor, a ilustradora o ilustrador e a editora do seu livro. Então, pare o vídeo aí e tente pegar lá então um livrinho que você goste na sua casa. Se você não tem livro, mas se você tem acesso à internet, então procure lá livros de história e veja se você encontra algum que você conheça. A prof trouxe aqui um livro que a prof conhece e que a prof gosta muito. O nome é Qual é a Cor do Amor? E aí, qual é a cor do amor? Linda Strachan, que é quem escreveu. Então aqui está o nome dela. Sempre o nome da autora vem em cima, vai estar em primeiro. E se tiver ilustrador, a ilustradora vai estar embaixo. Às vezes a autora é a própria ilustradora. E aí quem fez os desenhos foi o David Wojciechowski, Aí, aqui Brink Book é a editora. Tradução de Gilda de Aquino. O que significa isso? Às vezes o livro é de um outro país. Ele foi escrito numa língua diferente da nossa, do português. E aí tem o tradutor. E aí vai o nome dele aqui também, porque daí ele também teve que traduzir a história. Às vezes teve que mudar uma ou outra palavra para fechar a fala, Ele não vai mexer na história, mas alguma palavra ou outra ele pode mexer. Então, esse é o livro que a prof gosta. E aí? Procure aí um livro na sua casa. Se você tiver como ler esse livro, do Qual é a Cor do Amor, para descobrir qual é a cor, leia aí, você vai gostar. Combinado então? Fique agora com a sua atividade. Não deixe de devorar livros como a ema gulosa. Seja uma ema gulosa de livros, de ler muitos livros, que isso vai ser bem importante para você. Combinado? Então, até a próxima aula!